Nos últimos anos, a joaninha asiática, também conhecida como arlequim ou joaninha ninja, tem sido o motor por trás de várias histórias estranhas sobre insetos publicadas pela mídia. Quantas histórias eu já ouvi sobre joaninhas asiáticas mordendo pessoas, que elas mordem, que atacam, que são malvadas, que são ruins? Já ouvi inúmeras histórias sobre joaninhas asiáticas, mas será que elas são tão assustadoras assim? Vamos descobrir. Desculpe a vermelhidão no rosto, me queimei um pouco da última vez que fui procurar joaninhas. Neste potinho aqui eu tenho 5 exemplares da joaninha asiática, ou para ser mais preciso, é a Harmonia axyridis. Esse é o nome científico dela. Curiosamente, na Polônia temos mais uma espécie do gênero Harmonia, que se chama Harmonia quadripunctata. Isso é outro assunto e ela é um pouco diferente, mas tudo bem, não vamos falar sobre ela agora. Como são as joaninhas? Toda criança e todo adulto sabem disso. Geralmente são insetos ovais, pequenos, vermelho e preto, ou preto e vermelho, ou amarelo e preto. Em geral, cores contrastantes e têm manchas no corpo. E tudo estaria bem se essas joaninhas ficassem dentro do seu alcance normal de ocorrência. Infelizmente, com a joaninha asiática, não é assim. Vamos começar com o básico. A joaninha asiática, a Harmonia chiridis, é uma espécie nativa do leste da Ásia. Por isso ela é chamada de asiática aqui, pois vem da Ásia. Gênio! Mas aconteceu que o ser humano não gosta muito de pulgões. Os pulgões são pequenos insetos que prejudicam nossas plantas. E todo mundo sabe que as joaninhas comem pulgões. Somando 2 mais 2, temos uma receita simples para introduzir uma nova espécie invasora e potencialmente perigosa de joaninha em nossas terras. Na Europa, as joaninhas foram introduzidas primeiramente na Ucrânia. Depois foram observadas na Bielorrússia e mais, se não me engano, ocorrendo naturalmente pela primeira vez na França, seguida da Grécia e assim por diante. Até que em 2006 isso chegou à Polônia. E desde 2006 observamos a expansão dessa joaninha aqui. Para introduzir o tema das joaninhas, todos conhecem a joaninha sete pintas, cujo nome científico é Coccinella septempunctata. As joaninhas têm nomes científicos terríveis, pois se referem à quantidade de pintinhas nas suas asas, o que é um drama. Temos a joaninha de 7 pintas e a de 2 pintas, mas a entomofauna polonesa de joaninhas é incrivelmente diversificada. E a entomofauna mundial de joaninhas é um universo à parte. Não estou me referindo apenas ao fato de que as mais de 70 espécies polonesas de joaninhas têm padrões de pintas muito diferentes, incluindo algumas amarelinhas com pintinhas pretas. Então, se vocês encontrarem algo assim, como se vê, essa joaninha é chamada de Crocella em polonês. E há muitas dessas joaninhas e muitas delas são muito parecidas. Essas diferenças são realmente marginais. Mas a questão é que praticamente a maioria das nossas joaninhas tem pelo menos algumas, se não dezenas de diferentes formas de coloração. As joaninhas são provavelmente os besouros mais variados em termos de cor e aparência que eu conheço. Não consigo pensar em outros exemplos. Agora temos uma noção da situação das joaninhas polonesas. Voltando às joaninhas arlequina, ainda não contei como as consegui. No geral, encontrei-as em 3 minutos. Isso não é nada, pois aqui tem 5, mas em 3 minutos dá para encontrar até 100, basta saber onde procurar. Essas são de longe as joaninhas mais comuns atualmente na Polônia. Elas estão por toda parte, em grande quantidade, mas como eu tinha uma terça-feira livre, decidi ir para onde? Fui para o campo, dei uma volta e fiz uma pequena excursão. Vejam como foi. Hoje fui para perto de Wrocław e veremos o que encontro. O calor está tão intenso que parece o fim do mundo. Legal, eu gosto desse tipo de tempo. Chegamos ao local, o campo que vocês podem lembrar do vídeo sobre os gafanhotos. Acertei em cheio e já vou mostrar por quê. Olhem aqui nos arbustos, se olharem de perto, agora ele deve estar no centro do quadro. Estão vendo? Esta é uma grande e muito bonita fêmea de Argiope bruenici, mas além disso, ela caçou alguma coisa e esse algo nada mais é do que uma joaninha asiática, ou seja, Harmonia axyridis. Isso prova que as aranhas são ótimas aliadas para nós, então é uma joaninha asiática a menos. Um padrão muito característico na joaninha, mas poderia se pensar que é a Coccinella septempunctata, mas não é, ainda está se mexendo. Vejam, a joaninha ainda está lutando. Isso significa que a fêmea a caçou recentemente. É evidente que a defesa da joaninha não foi eficaz. Essa aranha, por sinal, é lindíssima. Uma fêmea muito bem colorida e bonita. Vejo que a joaninha ainda está mexendo a perninha, mas isso não leva muito tempo. Talvez ainda vamos alimentá-la. Essa seria uma ótima ideia, vamos trazer algo para ela comer. Pronto, ficou ótimo.
Agora que alimentamos a aranha selvagem, vamos procurar uma joaninha asiática viva. Não deve ser um grande problema, já que elas estão por toda parte e são muito comuns aqui. Mas vocês sabem como é, quando não estou procurando, encontro várias, mas quando quero achar uma, geralmente não consigo. Encontrei algo interessante que ainda não vi na Polônia, embora saiba que existe aqui. Não faz muito tempo, mas já aparece. Esse inseto minúsculo está exatamente aqui onde meu dedo aponta. Ele está andando pelo caule, caso não consigam ver. Ele é esperto e sempre fica do outro lado do caule de onde estou, dificultando a gravação. Vamos mudar para o modo macro e ver o que acontece. Estão vendo ele? Agora está no centro do quadro? Isso, caros, é um percevejo homóptero com um curioso nome polonês, Kokoruk bizoniak. Até poucos anos atrás ele nem existia na Polônia. Agora ele existe aqui e é interessante porque tem chifres no seu pronoto. Eu não quero irritá-lo porque ele sabe fugir rápido. Olha, a formiga também vai irritá-lo. Não esperava encontrá-lo, não sabia que aparecia por aqui. Criaturinhas incríveis, vejam, também tem um espinho voltado para trás. Um inseto de aparência incrível, isso é algo realmente legal. Alguém sabe o nome desse inseto? Esse inseto, típico da Polônia, possui um nome polonês e exibe belas listras vermelhas e pretas. Deixem nos comentários o nome correto para este desafio. Vou fixar o comentário com a resposta certa. E aí está, pessoal. Não demorou muito, já que tem vários deles, porque aqui está diante de vocês uma joaninha muito bonita, a chamada joaninha asiática, ou seja, joaninha asiática. Além disso, vejam só, essa é uma forma de coloração muito, mas muito interessante, porque não só ela é toda preta, com duas grandes manchas vermelhas, e essas formas são até bem comuns, mas o curioso é que ela tem ainda pequenas manchas pretas dentro dessas manchas vermelhas. Essa joaninha ela tem muitas variações de cor, mas essa em particular é realmente interessante. Vamos tirar fotos macro dela e ir embora, pois o calor está insuportável. E foi exatamente assim que consegui pegar uma depois outra, a terceira, a quarta e a quinta joaninha, e olha, cada uma delas é diferente. E isso só comprova aquela afirmação que eu falei antes para vocês, que as joaninhas asiáticas, aliás, não só as asiáticas, mas muitas outras, são incrivelmente variadas. Eis um exemplo. Uma tabela exibindo diferentes formas da mesma espécie, a arlequim. Vamos direto ao assunto principal, as mordidas das joaninhas, porque não gostamos delas e porque elas nos incomodam. Então, em primeiro lugar, é porque elas mordem, quer dizer, vocês sabem, o ser humano não é uma refeição natural para as joaninhas. Vamos combinar, né? Isso não faz sentido. As joaninhas se alimentam naturalmente de pulgões, o que é benéfico, pois os pulgões são indesejados. Mas, pelo fato de que tanto as joaninhas adultas, ou seja, aqueles pequenos besouros, quanto as larvas dessas joaninhas, e aliás, isso é interessante porque muitos de vocês me mandaram fotos das larvas de joaninha e ficaram muito surpresos com a aparência delas. Então, é assim que é a larva de joaninha. Sim, as larvas de joaninha também são predadoras e comem pulgões ou outros insetos pequenos. Então, se as joaninhas só comessem esses pulgões, estaria tudo certo. E justamente por causa disso, por serem predadoras, quando chega a hora e uma joaninha dessas decide morder a nossa pele, ela consegue fazer isso porque predadores geralmente têm mandíbulas afiadas, em primeiro lugar, e muito bem adaptadas para morder. E essas joaninhas realmente têm mandíbulas, então é normal que possam nos beliscar. Haverá consequências de longo prazo? Provavelmente não, mas vale a pena perceber que as joaninhas são insetos, eu diria, venenosos. Ou seja, por exemplo, os pássaros não gostam das joaninhas, pois elas liberam uma substância com um cheiro característico conhecido por muitos. E quando uma joaninha deixa aquela manchinha amarela no seu dedo, ou em outra parte do corpo, não, a joaninha não, entre aspas, fez cocô, porque geralmente ouço essas histórias, que se a joaninha solta essa substância, então ela fez cocô ou xixi ou outras coisas, ou até vomitou. Não é nada disso. O que ela solta é apenas hemolinfa, ou seja, o sangue das joaninhas e dos insetos em geral. Então ela solta o próprio sangue, que contém certos compostos químicos que podem ser irritantes para a pele, e eles também têm um cheiro característico, né? Esse líquido amarelo simplesmente, fede, vamos ser sinceros, não é um cheiro agradável. As joaninhas, em caso de perigo, podem liberar uma substância estranha de uma glândula chamada articulação femoral, para ficarem com gosto ruim para os pássaros ou outros predadores em potencial que queiram comê-las. Então temos um motivo para não gostar de joaninhas. Sim, elas podem nos morder, o que é interessante, pois nunca ouvi falar que uma joaninha polonesa de 7 ou 2 pintas ou outra também mordesse pessoas. Aparentemente essas aí são realmente ferozes e não se brinca com elas. Mas que trocadilho! Essa joaninha, por ser um predador, ela consegue devorar outra joaninha. De verdade. Se a larva dessa joaninha encontrar uma larva menor de outra joaninha, isso vai acabar simplesmente comendo a larva menor.
A Arlequim é uma joaninha relativamente grande para os padrões poloneses, mas ainda assim é um besourinho pequeno. Mas para uma joaninha, ela é grande, e na fauna nacional temos apenas uma espécie de joaninha que é maior do que ela. Essa é a Anatis ocellata, conhecida em polonês como oksatka. Essa é uma joaninha realmente grande, chegando a quase 1 centímetro. Encontrei-a algumas vezes na vida e ela se destaca pelo tamanho. É uma joaninha grande, comparada a de 7 pintas ou algo assim. Então sim, a Ochatka definitivamente conseguiria devorar uma arlequim. Ponto para as Ochatkas. Agora, por que a joaninha não é desejada na nossa fauna? Alguém pode argumentar. Ela come pulgões, qual é o problema? No final, tudo bem, por mim tá ok. Pode ser, mas por outro lado, ela é tão expansiva e se espalha tão facilmente. O desenvolvimento de uma joaninha nessas condições leva 2 semanas. Vocês entendem? 2 semanas é pouco tempo. Do zero ao besouro leva 2 semanas. Isso é muito rápido. Além disso, essas joaninhas conseguem voar, como a grande maioria dos besouros. Assim, barreiras biológicas, como uma pequena cadeia de montanhas, não são obstáculo para ela. E, se somarmos tudo isso, temos uma receita simples para uma espécie invasora que se espalha rapidamente e que, em casos extremos, pode expulsar as nossas joaninhas nativas, ou seja, em outras palavras, essa joaninha asiática pode acabar com a nossa joaninha e as 7 pintas. Não gostaríamos disso, pois gostamos das nossas joaninhas. Isso era um conhecimento básico sobre insetos na escola, que temos joaninhas. Mais uma coisa, porque isso é até engraçado e, pelo que eu observo, muita gente não percebe exatamente onde as joaninhas têm os olhos. Eu perguntei para algumas pessoas, mostrando uma foto de uma joaninha, onde ela tem os olhos, e a maioria apontou para aquelas 2 manchas brancas. Mas nada mais errado, essas 2 manchas brancas não são nada além da coloração do pronoto, que é uma parte do tórax. Já as joaninhas, os olhos ficam dos 2 lados daquela cabecinha minúscula. E esses olhos, poxa, é até difícil de... Não, tudo bem, dá para enxergar. Elas são realmente minúsculas, de qualquer forma. A conclusão para lembrar é que essas 2 manchas brancas na joaninha não são os olhos dela. E é isso aí, meus queridos. Digam o que acham das joaninhas, né? Se alguma vez já foram mordidos ou se tentaram morder vocês, porque, pelo que eu sei, se uma joaninha morde, geralmente não acontece nada, mas ela pode irritar a pele e se juntar com aquele líquido, a hemolinfa que elas soltam, isso pode causar alguma inflamação ou alguma erupção, né? Ou algo assim. E já ouvi histórias dessas, né? Que não é só uma picadinha e pronto, não acontece nada. Claro que a mão não vai cair, mas essas reações podem acontecer e, no geral, essas joaninhas, nesse caso, são bem desagradáveis, por exemplo, para quem tem alergia. Essa seria a minha conclusão. As joaninhas asiáticas são como são, e agora há muitas delas aqui na Polônia. No momento, não podemos fazer nada a respeito, pois não temos meios para isso, então tem que ser do jeito que está. É isso, muito obrigado por assistirem, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. As joaninhas serão soltas, pois não há razão para fazer algo com elas.